e pedimos que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar sobre nossas vidas, nos ministrando e nos levando, Senhor, a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós nos rendemos ao Teu poder e te pedimos, abre nosso entendimento, abre nossos corações, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, porque nós queremos crescer, Senhor, em entendimento, nós queremos crescer em graça e em sabedoria, nós queremos entender, nós queremos absorver, nós queremos, Senhor, que as revelações da Tua palavra seja, Senhor, uma verdade em nossas vidas, e é para isso que nós estamos aqui, expostos a Ti, Senhor. Por isso, nos ministra nessa noite. Se houver algum impedimento aqui, que bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa fluir com liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Quem já sabia, dá um glória a Deus. Capítulo 16. Quem já sabia, dá um glória a Deus. Aleluia. E o título da mensagem de hoje, do Desvendando o Apocalipse, mensagem de número 22, amém? 22 ministrações já foram com essa hoje, do Apocalipse, capítulo 16, e o título da mensagem de hoje é O Fim deste Mundo. Chegou o fim, acabou, já era. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso compartilhar que o livro, esse Desvendando o Apocalipse, mudou a minha vida, mudou o meu entendimento, mudou assim, acrescentou, me levou a um nível de intimidade com o Senhor mais profunda, e me levou a entender outras partes da palavra de Deus. Eu quero te incentivar. Se você perdeu alguma das mensagens, se o entendimento não está claro para você, começa do início. No SoundCloud tem lá, você vai do primeira mensagem e vai uma em sequência. Mas não houve uma hoje e outra semana que vem. Houve uma por dia, eu não sei, 2, 3 por dia, conforme a tua disponibilidade, para que você pegue a revelação, para que você entenda os mistérios do Apocalipse. Amém? SoundCloud. Depois pede a Ludmila que ela te passa, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. As 7 taças da ira de Deus, ela tem grande semelhança com as 10 pragas sobre o Egito. E há também uma conexão com as 7 trombetas. E enquanto as trombetas, elas eram um alerta de Deus ao mundo ímpio, ela é um alerta, porque todas as trombetas têm como intuito trazer o homem ao arrependimento. Então o Senhor lança uma trombeta, quer dizer, ele corrige a nação, ele corrige o mundo, mas com o intuito de que as pessoas vejam que há um Deus soberano e que se voltem a Ele. Agora, já falando das taças, não é isso. As taças falam da cólera de Deus, da cólera consumada, da ira de Deus. Como eu já falei aqui outras vezes, Jesus Cristo, Ele nos salvou, não foi do inferno, não foi de Satanás, Ele nos salvou da ira de Deus. O que aplacou a ira de Deus contra nós, pelo nosso pecado, é o sangue de Jesus, amém? É o sacrifício vicário de Jesus, aleluia. E é um princípio constantemente repetido e enfatizado na palavra de Deus, que Deus sempre adverte antes de finalmente punir o povo. Foi assim com o dilúvio. Noé, antes de Noé construir a arca, ou durante a construção da arca, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim no Egito, foi assim em Jerusalém, e será assim agora no fim. Então, enquanto as trombetas atingiam primeiramente o ambiente em que o homem vivia, as taças atingem desde o início o homem, acaba com tudo, é o fim, não sobra nada. Enquanto as trombetas causaram tribulações parciais, agora as taças elas vêm para destruir
para acabar com tudo. Enquanto as trombetas tinham como intuito o arrependimento do homem que não se arrepende, do impenitente, as taças, elas mostram agora que a oportunidade do arrependimento acabou, se esgotou, a porta da graça se fechou e agora está na hora do juízo final. As trombetas atingiam apenas 1/3 da natureza e dos homens. As taças, elas trazem uma destruição completa, acaba tudo. Então, enquanto os selos e as trombetas, havia um espaço, um interlúdio para o sétimo, agora já não há mais espaço. As taças são derramadas sem interrupções. Os flagelos que essas taças provocam devem ser analisados de forma literal, mas descrevem o total desamparo do ímpio diante do juízo, diante daquele que não se arrependeu, diante daquele que não se rendeu a Jesus Cristo. Enquanto isso, a igreja está na glória, junto com o Senhor. Na glória não é no bairro ali não, amém? Pela tristeza de vocês eu pensei, vou pagar caro lá na glória. Não, gente, vou repetir. Enquanto tudo está acontecendo, a igreja está na glória, lá na glória, aleluia, lá no céu, no mar, de frente para o trono, cantando com o Senhor, tocando com harpas que o Senhor vai entregar. Falei isso na quinta-feira passada. Até eu vou tocar harpa, que não toco nada, lá eu vou tocar a harpa que o Senhor vai me dar uma harpa ungida. Amém? Aleluia! A humanidade, ela está dividida entre os selados por Deus e os selados por Satanás, pela besta. Não tem meio termo. Ou você tem o selo do cordeiro, ou você tem o selo do capeta. É um dos selos você vai ter que ter, um dos dois. Então, entre os seguidores do cordeiro e os seguidores de Satanás, está dividido. A população mundial está dividida, ou é de um ou é de outro. Como eu já falei aqui, que tem uns que ficam em cima do muro, esses que estão em cima do muro são do capeta, amém? Porque o muro é dele. Não existe meio termo, não dá para ser neutro, não dá para ser assim, mais ou menos, ou é ou não é, ou aceitou Jesus Cristo ou aceitou a Satanás. Entre os que estão diante do trono, aqueles que são, ou você está diante do trono, ou você está sendo atormentado pelas taças. Esta quinta sessão paralela, assim como todas as outras, compreende também toda a dispensação da igreja. Isso quer dizer todo o tempo da igreja, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Ela termina com a cena da igreja na glória e os ímpios sobre o juízo divino na segunda vinda de Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá, o primeiro flagelo, a terra é atacada. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 diz: E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário, e ordenava aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2: Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Até aí. Esse é o primeiro flagelo, a primeira taça. Aqui o primeiro não é mais uma advertência. Não é mais uma advertência para o arrependimento. Aqui está sendo consumado. Todos aqueles que não têm o selo de Deus estão selados pela besta. Como eu disse antes, não há meio termo. Quem não é de Cristo é contra Cristo. Quem não pertence a Jesus Cristo pertence a Satanás. Então, no tempo do fim, a religião ela não será mais algo nominal.
Não será mais assim: ah, mas eu sou evangélico, mas eu sou católico, mas eu sou protestante, mas eu sou adventista, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Não, acabou, não tem mais nada disso. Ou você declara a sua lealdade a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, ou Satanás é o teu Senhor e Salvador. Amém? Estão entendendo como é que funciona a parada? Não tem outra coisa, não tem mais meio termo, não tem mais eu quero ser da Umbanda, eu quero ser do Candomblé, eu quero ser espírita, eu sigo a linha do Allan Kardec, eu sigo a linha de Paulo, eu sigo a linha de Apolo. Acabou essa história. Ou é Jesus Cristo ou é Satanás, ou adora a besta ou adora a Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Então você vai ter que declarar a quem você serve. E os adoradores da besta, que recusaram a ouvir as advertências, que recusaram a palavra de Deus, que julgaram que a palavra de Deus era relativa, que não é bem assim do jeito que está escrito, que tem uns que falam isso, eles vão sofrer inevitavelmente as consequências, serão atormentados. Com respeito aos cristãos, essas aflições da carne não são as taças da ira de Deus, de Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. A perseguição que se sofre, que o cristão sofre, é pelo nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Não é essa da taça, não sofre por causa da taça. Nessa hora da taça, a igreja já está na glória. Essas aflições que o cristão sofre não tem nada a ver com as perseguições e com o tormento que os seguidores da besta vai sofrer. Aleluia, glória a Deus. Está entendido? O que me desespera é que grande parte da igreja vai sofrer junto com os de lá de fora, porque levam o evangelho de forma amador, levam o evangelho como uma brincadeira. E esses, na hora do vamos ver, vai preferir a marca da besta, porque o evangelho é pesado demais, é sofrido demais. Versículo 3, o segundo flagelo, o mar é atacado. Versículo 3, veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Até aí. Presta atenção, se o primeiro flagelo, temos o tormento do homem que está aqui, do homem que está marcado pela besta, agora nós temos a destruição completa, que o homem vai ser destruído completamente. Agora o mar, ele se torna sangue, vai literalmente um mar de sangue. Então essa destruição do mar, ela não é parcial, ela é uma destruição total. Ela não é apenas um acidente ambiental. Agora aqui o mar acaba, vira sangue, não vai sobreviver nada no mar. Então esse flagelo, ele não há limites para ele. Todas as criaturas que subsistem no mar, que dependem do mar, que vivem em volta, tudo vai morrer, tudo vai acabar. Esse é um flagelo, ele fala de um acontecimento mundial, não é numa região, como aconteceu há pouco tempo, né, agora, como está acontecendo ainda, né, na região ali de Regência, aonde aquela poluição toda entrou. Não, ali é só num lugar. Nós estamos falando do mar, de todos os mares, de todas as águas, do mundo inteiro. Isso é dramático e representa o colapso da natureza no dia do juízo. Você entende que até agora o homem recebeu tormento com feridas dolorosas, e além dessas feridas dolorosas, o mar virou sangue. Vamos para o terceiro flagelo. Os rios são atacados. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes,
nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. 5. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu és justo, tu, ó santo, que és o que eras, porquanto julgaste estes crimes, porque eles derramaram o sangue dos teus santos, os teus profetas, agora tu lhe deste sangue para beber, pois isto é o que merecem. Versículo 7. E ouvi que do altar procedia as seguintes aclamações: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Aleluia, glória a Deus. Enquanto os que perseguem o evangelho, os que perseguem os cristãos, matam os cristãos, derramam o sangue dos cristãos, agora nesse quarto, as fontes das águas, dos rios, se transformam em fontes de sangue. Não era sangue que vocês queriam? Então toma sangue. Então as fontes de água se tornam fontes de sangue. Então, na última aparição do altar de Deus, que foi no quinto selo, quando as almas dos santos, isso quer dizer os remidos, os que morreram em Cristo, eles estão no altar, clamando debaixo do altar pela justiça de Deus, falando: Senhor, faça justiça, porque pelo teu povo que sofre, que é perseguido, pelo teu povo que é morto pelo teu nome. Então, a primeira parte da resposta de Deus, aquela oração enviada àquele povo, essa punição é uma advertência das trombetas, mas agora há o juízo por esses atos. Agora é uma resposta que se completa literalmente na sua vingança, na vingança de Deus. Novamente, esse flagelo não há limites para ele. Lembrando a você que o homem já está atormentado com feridas, o mar já virou sangue, e agora as fontes de água e os rios se tornam sangue também. Vai ter que beber sangue, vai ter que se virar agora, e tudo morre junto. Todos os seres, tudo que vive no mar, tudo que vive nas lagoas, tudo vai morrer. E Deus é apresentado como um juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador também. Ao Senhor pertence a nossa vingança. A vingança pertence a Ele. É Ele que vai fazer, é Ele que vai julgar, é Ele que julga tudo, é Ele que sabe de tudo e que vê tudo. O julgamento dos que foram martirizados, os santos, correspondem ao mal que eles fizeram a nós, ao mal que o mundo faz contra a igreja. Então, agora o mundo está recebendo o que o mundo merece, o que o ímpio merece. Porque não há tempo, não há oportunidade para ninguém dizer que é inocente. Você teve a oportunidade de aceitar Jesus, não aceitou, então não é inocente. Está indo para o inferno quem quer. Como eu já falei antes aqui, só vai para o inferno quem quer. O julgamento de Deus atingiu um mundo rebelde, um mundo que não se converte, um mundo que não se rende ao poder de Deus. Para a justiça dos que foram martirizados, capítulo 6, versículo 9, em resposta às orações dos santos, no capítulo 9, versículo 13. Aleluia! Glória a Deus! Agora vamos para o quarto flagelo. Já foi o homem atacado, foi o mar atacado, foi o rio atacado, agora é o céu. O céu agora é atacado. Quero deixar claro aqui que o céu aqui não é as regiões celestiais, não é o lugar onde que Deus habita. Amém? Aqui o céu é o que nós, com nossos olhos naturais conseguimos ver. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Versículo 8. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra Deus, que tem domínio sobre todas essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render
glória a Ele. Até aí. Eles não têm oportunidade de se arrepender e mesmo assim eles também não querem se arrepender. Eles sabem que Deus é que tem controle sobre tudo, mas não vai dar glória a Deus. Os pecadores, os ímpios, os homens que não se renderam ao Senhor, que não se arrependeram quando o sol se escureceu nas trombetas, agora eles são punidos mediante a intensificação do calor do sol. Porque quando o Senhor nas trombetas fez o sol escurecer, eles podiam perceber, eles podiam ter se arrependido, mas agora com o calor, eles nada podem fazer, a não ser sentir o calor. Vai sentir um calorzinho. Nessas circunstâncias, a presença de Deus é reconhecida. Eles reconhecem, é Deus, é Ele que está fazendo. Mas somente para ser blasfemada. Vão continuar blasfemando, vão continuar falando mal de Deus, vão continuar falando. Não vão reverenciar o Senhor. Deus adverte que quando as suas advertências não são ouvidas, a sua punição será sentida. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para te perguntar: você tem ouvido as advertências de Deus? Você tem ouvido as advertências do Senhor? Porque se você não ouve as advertências do Senhor, a punição virá. Faça uma reflexão na tua caminhada cristã. Porque o tempo está acabando. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas está acabando. As pessoas atingidas reconhecerão que se trata de uma ação de Deus, mas os seus corações estão endurecidos, que ao invés de caírem de joelhos diante de Deus e clamarem pelo perdão, pela misericórdia, não, mesmo assim eles blasfemam de forma teimosa, recusam-se a se arrepender. De forma teimosa, eles recusam-se a dar glórias ao Senhor. Os homens não são e não serão santificados por meio de sofrimento. Ao contrário, se fazem ainda mais iníquos, se fazem ainda mais pecadores quando blasfemam contra Deus. Todo esse sofrimento que virá sobre a humanidade que resta aqui, que não subiu, que não foi, que não voltou para casa, ainda vão blasfemar ainda mais contra Deus. O quinto flagelo, o tormento. Depois do homem receber feridas, depois do mar virar sangue, dos rios e fontes virarem sangue, e do sol potencializar o seu calor, virá um tormento generalizado. Versículo 10. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas. Os homens mordiam as suas próprias línguas e blasfemavam contra Deus dos céus, por causa das terríveis dores que sentiam, provocadas por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que se pudessem glorificar ao Senhor. Até aí. Deus punirá os homens que não se arrependeram, através da terra, do mar, através da água, do fogo, do calor do sol. Mas Ele fará mais do que isso ainda. Quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema satânico que o mundo já está inserido
ele vai entrar em desordem, ele vai entrar em colapso. Nós sabemos hoje que a mídia é satânica, que as redes sociais, que a comunicação, que o sistema de saúde, que o sistema de ensino, que o sistema político, enfim, tudo que nós temos hoje é satânico. O mundo é do maligno. Como eu preguei outro dia aqui, o único lugar que nós temos é a cidade de refúgio, livre do movimento de Satanás. É a cidade de refúgio, é a igreja. A igreja de Jesus Cristo. É o único lugar onde Satanás não tem o poder. Nas igrejas sérias, amém? Eu sei que você lembrou de umas aí que Satanás está fazendo festa. Mas eu estou falando das igrejas sérias. Das igrejas que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Das igrejas onde o evangelho é puro e simples. O de renúncia, o de cruz, o de perdão, o de graça e o de misericórdia. Aonde que o evangelho é esse, só esse. Aonde Jesus Cristo morreu para te levar para o céu, não para te fazer rico, não para você comprar carro, não para você ter casa na praia, não para nada disso. Jesus Cristo não morreu para nada disso. Jesus Cristo morreu para te levar para o céu. E esse sistema que está aí fora, esse sistema que está instaurado, ele é satânico. Só que virá um tormento sobre esse sistema. E o trono da besta, quando o anticristo estará reinando, a besta é o anticristo. Já foi falado isso aqui também, já foi explicado. É o anticristo, são duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Então, vai derramar uma taça sobre o trono de Satanás. E esse trono de Satanás, ele é um golpe. Ele é um golpe sobre o trono de Cristo. Porque da mesma forma que Cristo tem um trono, Satanás quer imitar ao Senhor. Então Satanás instaurou um trono para ele. Da mesma forma que o Senhor tem um povo escolhido, Satanás tem um povo escolhido também, que são aqueles que não aceitaram a Cristo. Então um tormento virá sobre o trono, causando desordem. Do mesmo jeito que Satanás invadiu toda a estrutura da sociedade humana, fazendo com que a sociedade vivesse sem Deus. E nesse carnaval nós vimos isso. Quer dizer, eu não vi, mas provavelmente aconteceu como todos os outros anos. Glória a Deus que eu não precisei ver nada de carnaval. Então, mas nós vemos todo aquele movimento, toda aquela adoração, toda aquela adoração a Satanás, em virtude do sexo livre, em virtude da lascívia, em virtude de toda promiscuidade, de tudo que leva a você blasfemar contra Deus, de tudo que leva a você ir contra os princípios da palavra de Deus. E Satanás fez isso. Ele organizou a sociedade para que a sociedade pudesse viver sem Deus. E eu posso te dizer hoje que a sociedade está vivendo sem Deus. É isso que nós vemos aí fora. Um povo que vive sem Deus, sem se preocupar com a verdade. Sobre esse trono, sobre essa estrutura, o quinto flagelo é derramado. E aí, além de todos os problemas que essa sociedade já está enfrentando, de feridas abertas no próprio corpo, de um ar que virou sangue. Imagina isso no segundo dia, já está podre, com os rios, com as fontes, todos os bichos mortos, com todos esses problemas. Ainda é derramado tormento sobre o trono de Satanás na terra. É derramado tormento sobre a sociedade. Então os seguidores da besta sofrerão, mas ainda assim não sofrerão calado. Eles vão blasfemar novamente. Não há qualquer traço de arrependimento. Eles preferem morder a língua a gritar que são pecadores, a pedir misericórdia. Então quanto mais severo o juízo, quanto mais duros são os corações. Nós precisamos estar firmes em Jesus. Porque quem não vier pela graça, não vem de jeito nenhum.
Alguns dizem que quem não vem pela dor, vem pelo amor, né? Não, é o contrário. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Dizem isso. Mas uma coisa é certa. Se não for pelo meio da graça, não há outro jeito de vir. Aqueles que não vêm, não se arrependem dos seus maus caminhos. Aqueles que não se rendem ao Senhor, vão sofrer. E muito. Porque não há outro jeito de vir. Se não for pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. O sexto flagelo, a destruição. Capítulo 16, versículo 12. E veio o sexto anjo, e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram, a fim de que se preparassem o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ora, são espíritos de demônios, que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis do mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter a sua vergonha exposta ao público. Então os 3 espíritos reuniram-se em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Queridos, é muito sério o tempo da igreja. E nós precisamos estar atentos para não perder o grande dia, para não estar enganado no grande dia. No versículo 12, ele fala que as águas do rio Eufrates secaram, abrindo um caminho para uma invasão dos inimigos. O povo inimigo vai invadir através do rio Eufrates. Esse povo inimigo são demônios. Vai lá ler, vai lá ouvir, que eu já expliquei isso antes. A cavalaria, na hora em que o inferno é aberto. O versículo 13 e o 14 nos informa sobre a tríade do mal. Isso quer dizer sobre os 3 que estão aqui: o falso profeta, o anticristo e a besta, o dragão, o próprio Satanás. Então, nos informa o dragão, a besta e o falso profeta, eles querem seduzir os reis da terra para ir contra o Senhor. Quando Satanás e o mundo se armam, os presidentes das grandes potências, que já não serão grandes potências assim, eles vão se armar contra uma luta contra a igreja. Só que essa igreja já foi arrebatada. Então aparecerá Jesus Cristo para livrar-nos dos inimigos. Entenda que as coisas não acontecem de forma literária. As coisas não acontecem de uma forma organizada. Elas acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, no momento em que se levanta essa última batalha, Jesus Cristo é quem nos livra. É Jesus Cristo quem tira o seu povo. É a hora do arrebatamento propriamente dito. Esses espíritos imundos representam ideias, planos, projetos, métodos satânicos introduzidos dentro da esfera do pensamento e das ações. É assim que o povo está sendo conduzido. Esses espíritos malignos são aqueles que bloqueiam as mentes das pessoas para que não alcance a revelação da palavra. São aqueles que alcançam a mente das pessoas, cegando as pessoas para relativar a palavra de Deus, para pensar que não é bem assim, que não é isso tudo, e assim vão destruindo o povo de Deus. Essas batalhas das nações contra Cristo e a sua igreja é uma inspiração satânica.
No versículo 15 ele fala que a derrota final do inimigo será manifestada na volta inesperada e gloriosa de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, ela é inesperada, a inesperada volta do Senhor, a inesperada é para eles que não conhecem a palavra, para nós não. Quem aqui está esperando o Senhor Jesus voltar? Então, se ele volta agora, é uma surpresa? Se ele volta agora, daqui a 3 minutos, não, 15 para acabar o culto, para não atrapalhar o culto. Se ele volta daqui a 15 minutos, se ele volta daqui a 15 minutos, é inesperado? Eu estou esperando ele voltar. Nós precisamos viver a todo momento como ele está voltando. É hoje que ele volta, é hoje que ele volta, é hoje que ele volta. É hoje que ele volta. Aí não voltou, é hoje que ele volta. Não é inesperada. Vai ser inesperada para quem está lá fora. Para quem não se converte. Para quem não aceita. Para quem acha que está ganhando a vida. Para quem acha que está vivendo a vida. A segunda vinda de Jesus será repentina e inesperada para eles. Para nós, ela vai ser repentina. Assim, mas esperada por nós. Ansiosamente ore pela volta de Jesus. Senhor, volta logo, Senhor, volta, Senhor. Porque para os ímpios, visto que os filhos da luz estão esperando, é isso que eu estava falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e 6, a 6. A igreja precisa estar vigiando, esperando a volta do Senhor. Mateus 24, 42, amém, queridos? Amém? Então, vigie, espere a volta do Senhor. Jesus fala de como será um imprevisto a sua volta. Mateus 24, 43, 1 Tessalonicenses 4, 2. Aleluia. No versículo 16, ele nos fala do Armagedon, lugar de muitas batalhas decisivas em Israel. Veja bem, Armagedon é um símbolo, mais do que um lugar. Então ele não é um lugar propriamente dito, porque entenda que isso vai acontecer não só em Israel, vai acontecer no mundo inteiro. O julgamento, a ira, a consumação, o fim, não é só para o povo de Israel que vive na nação de Israel, é para o mundo inteiro, amém? Então esse momento do Armagedon é aqui no Brasil, é lá em Israel, é em Cuba, Fidel Castro está ferrado, é em Cuba, é na Europa, é em todos os lugares. Aleluia, glória a Deus. Ele fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre todos os seus inimigos. Aleluia, glória a Deus. O 6º flagelo é o último estágio da punição de Deus. Quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável, ele incita as nações contra Deus. Ele quer levar todo mundo junto. E nesta batalha final, Jesus esmaga todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. É o fim. Acabou. É o Armagedon, como é falado aqui, né? O Armagedon é quando os homens que rejeitaram a Cristo terem que vê-lo na sua majestade. E eles lamentarão sobre ele. Isso quer dizer, aqueles já estão sofrendo, estão feridos, o mar já virou sangue, está podre, as fontes de água está tudo podre, o sol já queimou muita gente, já estão feridos, tem o ferimento das queimaduras, o tormento está sobre o sistema, virou um caos. E ali nisso Jesus Cristo vence a Satanás e o infeliz, o impenitente, aquele que não se arrependeu, vai ver tudo aquilo, vai olhar para Jesus Cristo e vai ver, é ele, só que acabou, não dá tempo mais. Todos vão ter que dobrar o joelho a Jesus Cristo. O 6º flagelo, ele fala do Armagedon, a segunda vinda de Cristo, a hora em que Jesus Cristo está aqui na terra. Porque o 7º flagelo fala do dia do juízo. 7º flagelo, o mundo não mais existe, acabou. Versículo 17. E aconteceu que o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma voz grave, que vinha do trono e exclamava: está consumado.
Papai que está falando nessa hora. Uma voz grave é papai que fala. Ele está falando: ei, acabou, está consumado. Do mesmo jeito que Jesus Cristo nos salvou na cruz dizendo: está consumado, quer dizer, a obra foi completa, acabou, eu fiz a minha parte. O papai está falando agora, nessa hora aí: ei, acabou, está consumado, acabou. Inevitavelmente, versículo 18: imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadora proporção quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a terra. 19. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. 20. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. 21. Desabou o céu sobre a humanidade. Uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra, e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois o seu castigo foi sobremodo grande. Até aí. Esse é o 7º flagelo. Remove o tempo, a história, e substitui pela eternidade. Nessa hora, o nosso tempo cronos acaba. O mundo acabou. Nós entramos no Kairos, no templo de Deus, no tempo de Deus. Acabou, começou a eternidade. Nessa hora. Quando esse dia acontecer, não somente as ilhas e as montanhas e as terras, tudo que foi criado por Deus vai desaparecer. Acabou tudo. As cidades, as civilizações, toda a conquista, todo o orgulho do homem, inspirado por Satanás, entrarão em colapso. Acaba tudo. E com isso, a punição de Deus está feita. O 6º flagelo traz a destruição total. O 7º flagelo, a 7ª taça, ele traz a extinção total. Acabou tudo. Qual de nós está preparado para esse dia? Feche seus olhos se você puder. Qual de nós está preparado para esse dia? Qual de nós vivemos a nossa vida esperando esse dia? Temos feito? Como temos levado a nossa vida de culto em culto? Será que se fosse hoje, que eu sinceramente espero que não seja, porque senão muitos ficarão para trás. A vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. E nós precisaríamos ser uma igreja que, quando se exponha a esses ensinamentos, a essa palavra, precisávamos ser a igreja que celebra, que se alegra com a volta de Cristo. Mas a igreja brasileira está um pouco distante disso. Por isso eu quero te chamar ao arrependimento enquanto é tempo.
passa a tua vida a limpo. Porque haverá o trono de Satanás, o reinado da besta, e ele vai parecer ser invencível, mas esse reino vai cair. Esse inimigo será vencido, e será vencido por Jesus Cristo e pela sua igreja. A igreja de Jesus Cristo triunfará. A igreja triunfará. Somente a igreja vai triunfar. Cristo virá em glória e em poder, para fechar a história, para acabar com o tempo, a história do tempo. O fim vai chegar, e somente a igreja estará com ele. É um tempo em que nós precisamos olhar para as nossas vidas, nos corrigir, nos consertar, nos acertar com o Senhor e verdadeiramente começar a viver para Ele, por Ele. Se renda a Ele, se renda ao Senhor, se renda a Jesus. Só Ele importa, nada mais importa. Só Jesus Cristo importa. Só a sua palavra importa. Comece, como falei no culto passado, comece a pensar nas pessoas que não têm Jesus Cristo, que vivem à sua volta, que estão esperando ler a palavra em você, que estão esperando ver em você a diferença, que estão esperando em você, porque você é aquele que sai todos os domingos para ir a um culto, você é aquele que fala que participa de uma igreja, então eles esperam em você. Transporte a glória do Senhor, alcance as pessoas. Chegou a hora da igreja tomar a consciência que ela precisa saquear o inferno. Sabe, nós queremos uma igreja cheia, mas não é competição com outra igreja. A nossa competição é com o inferno. Nós queremos encher essas cadeiras de pessoas que iam para o inferno, que iam sofrer esses tormentos. Nós queremos mais é que as outras igrejas encham também de pessoas que iam para o inferno, que iam sofrer esse tormento. Se acerte com o Senhor e seja aquele que Ele vai usar nos últimos dias, com poder e autoridade. O Espírito Santo precisa de um corpo para andar nessa terra. Tem gente que está esperando você levantar do seu lugar para ir nela falar do amor de Deus, falar do amor do Senhor. Tem gente que está esperando você convidá-la para vir num culto, convidá-la para fazer uma oração. Não perca a oportunidade de falar: posso orar por você? Eu estou enfrentando um problema no meu casamento, eu tenho a solução é Jesus. Eu estou enfrentando um problema financeiro, eu tenho a solução é Jesus. Eu estou sofrendo de uma enfermidade, você diz: eu tenho a solução é Jesus. Para tudo a solução é Jesus. E precisa de um crente fiel, precisa de um crente se levantar e falar: eu tenho o que você precisa, Jesus Cristo. Nós não podemos nos conformar com tantas pessoas às 2h da tarde, debaixo de um sol quente, escaldando, fazendo procissão para Satanás, atrás de um bloco, atrás de um trio elétrico, bêbados, atrás de sexo, atrás de mais um gole, de mais um tiro, de mais um trago. Enquanto para vir para uma igreja, para dentro de um ar-condicionado, ter palavra que liberta, que salva,
meia dúzia vem. Tanto esforço para servir a Satanás, tanto esforço do homem, tanto esforço, tanto dinheiro gasto, tantas vidas perdidas pelo tráfico, vidas perdidas pela prostituição. E eu quero lembrar que todo sexo fora do casamento é prostituição. O dia está chegando. 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 O Senhor está voltando. O Senhor está chegando. Ele está voltando. E a sua igreja, onde está a sua igreja? Aonde está o seu povo? Aonde está o seu povo? Aonde está o povo dele? Aonde está aqueles que se renderam a ele? Está preocupado com o quê? Está atrás de quê? Se renda a ele nessa hora. Se renda a ele nessa hora. Se renda a ele. Ele vem pra medir. 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 Voltei pra Jerusalém com misericórdia, assim diz o Senhor. Casa nela será edificada, assim diz o Senhor. Voltei-me pra Jerusalém com misericórdia, assim diz o Senhor. Casa nela será edificada, assim diz o Senhor. Ele vem pra medir. Ele vem pra medir. Ele vem pra medir. Ele vem pra medir. Mas ele vem pra medir. Ele vem pra medir. Voltei-me pra Jerusalém com misericórdia, assim diz o Senhor. A minha casa nela será edificada, assim diz o Senhor. Voltei-me pra Jerusalém com misericórdia, assim diz o Senhor. Minha casa nela será edificada, assim diz o Senhor.
Senhor consolará a Sião, te escolherá. Mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, eu serei a sua glória. Clama outra vez, pois o Senhor consolará a Sião e te escolherá. Mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, eu serei a sua glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo destes eventos está às portas. O que a palavra está dizendo é: felizes são aqueles que leem, bem como aqueles que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações. Toma essa palavra para você. Mergulha no Apocalipse. Apocalipse é a vitória da igreja. Apocalipse nos constrange, nos exorta, nos consola, nos orienta, nos ensina, nos leva a um nível de intimidade com o Senhor profundo. Mergulhe. Muitas igrejas de forma errada, tem medo do Apocalipse. Pastores não pregam o Apocalipse, só pregam o começo, as cartas às igrejas, quando que é uma bênção o Apocalipse. Porque tudo isso que eu estou falando aqui todas as quintas-feiras, que já está na ministração de número 22, tudo isso é para nosso crescimento, é para nosso crescimento, é para que a igreja avance, é para que a igreja conquiste, é para que aqueles que vivem à nossa volta possam ver em nós a diferença, possam ver em nós as mudanças. Nós não podemos ficar apáticos, nós não podemos ficar inertes às investidas de Satanás. Enquanto o reino das trevas trabalha, e trabalha muito para levar as pessoas para o inferno, nós, a igreja, precisamos trabalhar também e levar as pessoas a Cristo, levarem as pessoas aos céus, levarem as pessoas a se renderem ao Senhor. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós continuamos aqui. A igreja precisa ser relevante na sociedade, ela precisa tocar na sociedade, ela precisa fazer a diferença na sociedade. E quem é a igreja? A igreja não é o prédio, a igreja sou eu e você lá fora, sou eu e você dentro do supermercado, na praia, eu e você lá fora, no sinal de trânsito, eu e você dentro do ônibus, nas escolas, no trabalho, falando do amor de Cristo, falando do amor. Nós temos que vir aqui para nos abastecer, para congregar, para adorar, para nos entregar ao Senhor, mas igreja nós somos lá fora. Em nome de Jesus, levante-se da sua cadeira profeticamente nessa hora, como quem levanta e abandona a vida que está vivendo por um tempo novo,
por um tempo novo com o Senhor, por um tempo de serviço ao Senhor, por um tempo em de falar do amor de Deus, um tempo de proclamar as boas notícias, de falar: não vá para o inferno, não vá para o inferno, vá para o céu. Jesus Cristo morreu por você. Não importa em que nível de pecado você está enfiado, Jesus Cristo tem poder para te libertar. Jesus Cristo pode fazer na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre o teu povo. Vem, Senhor, sobre esses guerreiros que se levantam nessa noite. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e derrama sobre eles intrepidez e ousadia, poder, autoridade. Levanta, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta e exalta o teu nome, Senhor. Engrandece o teu nome, Senhor. Que o Senhor seja visto sobre o teu povo. Que o Senhor seja visto. Com misericórdia, assim diz o Senhor. Casa nela será edificada, assim diz o Senhor. Clama outra vez, pois o Senhor consolará a Sião e te escolherá. Eu mesmo serei muro de fogo ao seu redor. Eu serei a sua glória. Clama outra vez, pois o Senhor consolará a Sião e te escolherá. Eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. Eu serei a sua glória. Clama outra vez. A Sião te escolherá. Aleluia, aleluia, aleluia. Se prepare, porque o Senhor vai fazer coisas inimagináveis através dessa igreja. Porque não pode ser à toa que o Senhor nos conduz a um tipo de palavra contínua como o Apocalipse. E ainda, além do Apocalipse, as bem-aventuranças, o capítulo 5 de Mateus. Como eu falei no domingo, o capítulo 5 de Mateus é a base, é o fundamento do reino de Deus. É o fundamento do reino. Não é para quem vive no mundo, é para quem vive em Cristo. É o que nos difere dos que estão lá fora. O Senhor está te preparando. O Senhor está te preparando. O Senhor está te preparando.